Bom dia, amado. Bom dia, amada. Como você está? Hoje é dia 6 de setembro de 2024 e é mais um dia, mais uma oportunidade para a gente agradecer e nunca reclamar. Quando a gente mais agradece do que a gente reclama, mais graças descem pra gente. Já estou aqui com o Evangelho e já estou aqui inspirando e expirando, acalmando o meu coração. Vou pedir também para você separar o seu copo com água. Se você não separou, pausa o vídeo e vai lá buscar. E sempre vamos trazer a nossa consciência pro aqui e pro agora, porque é agora que nós estamos vivendo, é nesse exato momento que as coisas podem mudar, mas tudo depende do nosso coração. Vou pedir para você inspirar pelo nariz, soltar pela boca, ir acalmando o seu coração, ir entregando cada vez mais a sua vida para quem é de direito, para os espíritos de luz. Que a luz sempre possa estar em todo o universo. Inspira pelo nariz, solta pela boca. E vai convidando a paz para estar com você. Separa seu copo com água e vamos pedir a intercessão dos bons espíritos para conosco. E como de costume, eu sempre vou rezar a oração de São Francisco e um trechinho do Evangelho. Já estou com ele aqui na minha mão. Que nosso Senhor Jesus Cristo, que os amigos benfeitores estejam sempre para conosco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolada, mais compreender que ser compreendida, mais ser amado, mais amar do que ser amada, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Como de costume, meus bons espíritos, aqueles que me acompanham e que acompanham todo esse mundo, mostra qual é a mensagem do dia de hoje, qual a mensagem que eu preciso ler para melhorar o meu espírito e para melhorar todos aqueles que me acompanham. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida não são de duas espécies, ou, se assim se quer, têm duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação
e menos suscetibilidade. Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão se o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Há quem, pois, culpar de todas as suas aflições senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas, ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam seguradamente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. A lei humana alcança certas falhas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especificamente aquelas que prejudicam a sociedade e não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, ele não deixa impune nenhum desvio no caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que se pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência, fazendo sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgosto. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar. E, confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem mais remédio, então o homem se põe a dizer:
Se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz, eu perdi minha jornada. Ele também se diz, eu perdi minha vida, mas da, da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da morte do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Muito obrigada, bons espíritos. Que tapa na cara, né? Aqui foi um tapa na cara que os bons espíritos deram em mim, em você que está ouvindo e nas pessoas que você vai compartilhar esse vídeo. Causas atuais das aflições. Quantas são as nossas condutas que nós fazemos sem pensar nas consequências? Quantas são as coisas que a gente faz que a gente não deveria fazer? Que a gente tem ciência de que aquilo é errado e a gente continua fazendo. Não é uma, nem duas, nem três. Uma agulha que a gente tira fora do lugar, que não nos pertence, é uma conduta errada. Só que a gente não tá aqui para ficar observando o que a gente faz, o que nós seres humanos fazem. É mais fácil olhar a conduta do outro do que olhar a nossa conduta. É mais fácil falar do outro do que falar de nós mesmos. E aqui no Evangelho fala claramente que a gente precisa cuidar da nossa vida, pensar, ter mais consciência, ter os dois pés no chão, para que as nossas condutas sejam condignas de todos os nossos amigos espirituais que andam com a gente. Porque uma pessoa íntegra, uma pessoa que faz as coisas certas, não tem erro. E eu vou fazer um convite para você, amado e amada, principalmente refletir sobre o último parágrafo que fala de se eu tivesse tempo, se eu soubesse quando eu era mais novo, mais nova. Nós estamos vivos. E se nós estamos vivos, nós temos que agradecer todos os dias, porque Deus dá mais uma oportunidade para a gente fazer o certo, para a gente fazer o correto. Então, coloque dentro do seu coração que você é uma pessoa capaz de fazer o que é correto, que você é capaz, mais ainda, de ser uma pessoa melhor, de se lapidar. Não fale, se eu fosse mais nova, se eu fosse mais novo. Até eu que tenho 30 anos, eu já disse essa frase. Se eu soubesse antes que eu tinha que fazer vídeo, se eu soubesse antes que eu tinha que fazer preceito, se eu soubesse antes que eu tinha que ter parado de beber, a minha vida teria sido melhor. Mas eu tenho 30 anos. Minha única cobrança é continuar sendo uma boa pessoa. É ter condutas pelas quais aqueles que me acompanham falem, nossa, é isso mesmo, está no caminho certo, continue. Eu vou pedir para você ter mais consciência. Nesse dia 6 de setembro, tenha mais consciência. Que essa água invada, seja uma gota de luz na sua vida. Que os nossos bons amigos, benfeitores, estejam conosco hoje, amanhã e sempre, e cada dia mais. E que cada dia mais nós possamos ser mais luz, mais amor, mais tranquilidade. E como de costume, eu vou tomar 3 golinhos. Eu vou fazer um convite para você colocar essa água para o seu animal de estimação. Se você tiver uma planta, você coloca também, porque essa água é fluidificada pelos bons espíritos. Que Deus nos abençoe, que os bons espíritos nos abençoem e que eles sempre estejam nos trazendo para a razão, nos trazendo para o caminho certo.
Amado e amada, fique com Deus e que nossos caminhos estejam sempre abertos na força de Deus e dos bons espíritos. Até mais.